Estão ouvindo agora? Estão ouvindo. Ok, então, okay. Tudo certo? Então, boa noite, muito bom estar aqui, mais uma palestra da Brahma Kumaris. Então, nós vamos começar, espero que vocês estejam ouvindo bem. Então, para quem não conhece, todos os domingos a gente tem essa palestra. Nossa. E para quem não conhece a Brahma Kumaris é um movimento espiritual internacional que tem a sede na Índia, tem o objetivo principal da revalorização do ser humano, para nos trazer para uma perspectiva mais espiritual. E a nossa ferramenta principal é o estudo espiritual e a meditação. Então, hoje a gente vai falar um assunto dentro, do estudo do Raja Yoga, da filosofia da Brahma Kumaris, em relação a esse tema que é nos tornar essa versão melhor de nós mesmos. É um assunto interessante, é um assunto inspirador, mas desde já eu vou dizer para vocês que o nosso objetivo não é falar sobre autoestima, não é uma palestra de autoestima, mas a gente quer aprofundar os pontos do conhecimento espiritual, ou seja, focar mais na espiritualidade. Então, a gente vai direto ao assunto em alguns tópicos, e depois vocês também podem interagir, perguntar, e a gente vai prosseguindo. Então, a gente pede, enquanto a gente coloca os slides, procurem voltar toda essa atenção para este momento. Vamos nos perguntar qual é a versão que eu quero de mim mesmo. Qual seria a minha melhor versão? Como eu posso atingi-la? Como eu posso chegar ao melhor de mim mesmo? Na verdade, nós entendemos que há algo que já está dentro de nós e que nós precisamos simplesmente reconectar. Nós precisamos acessar. Então, esse é o objetivo principal de não só nos tornar, mas antes de nos tornar, a gente precisa conhecer, se familiarizar com esta versão maravilhosa que nós temos dentro de nós. Ok? Então, espero que vocês estejam vendo bem esses slides, para a gente ter uma ideia, para a gente poder se situar, A gente poderia fazer essa pergunta: onde eu estou neste momento? Nós entendemos que nós somos um monte de condicionamentos e memórias, hábitos, repetições, nós somos tantas gravações registradas internamente, que nós praticamente revivemos o tempo todo as versões antigas de nós mesmos, o que dificulta muito a nossa mudança. Então, na verdade... Sim. Só um momento que a gente está vendo um aspecto. Ah, tá. Mais centralizado. Então, os probleminhas técnicos, a gente está voltando aqui. Ok. Então eu estou dizendo que... Desculpe até a gente acertar uns detalhes aqui. Mas a ideia é que essa mudança que a gente almeja, que a gente quer, que nós não só queremos para uma questão de se sentir bem, de se sentir melhor com a gente mesmo,
mas eu vejo que é uma questão de necessidade, é uma questão importante neste momento que nós estamos vivendo. Então, nós deixamos que muita coisa aconteça espontaneamente, de uma forma repetitiva, e às vezes a gente não para fazer essa mudança, para se perguntar, né, para se observar aquilo que tem dentro de nós que nós realmente gostaríamos de mudar, né? Então, essa imagem mostra para nós o quanto nós temos sob, né, esse nosso estado mais externo, ou seja, aquilo que nós temos guardado internamente e que, na verdade, toma conta de quase todo o nosso estado de consciência, aquilo que são as memórias, as gravações, né? Essa imagem de como se fosse um iceberg, só essa pontinha de fora é o que nós entendemos, o que nós conhecemos de nós mesmos, e tudo mais é aquilo que já está registrado, são as nossas memórias, aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né? Os nossos condicionamentos, esses hábitos, repetições, né? Essas gravações que estão nessas memórias profundas e que fazem de nós praticamente esses hábitos, fazem de nós um eu mesmo que nós não conseguimos mudar. Então, a gente se pega praticamente repetindo as mesmas ações e até mesmo os mesmos pensamentos, a gente sempre tem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, porque nós não conseguimos acessar algo mais, ou seja, a gente possui essa bagagem faz parte de nós, e nós não conseguimos criar algo novo, algo a mais, nós ficamos num processo repetitivo, né? Dito que a cada dia nós repetimos mais de 90% do que nós fizemos no dia anterior, em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas rotinas, em relação às nossas atividades. Ou seja, nós somos hábitos ambulantes, parece, né? É como se nós fôssemos, vivêssemos num piloto automático e a gente não consegue sair da nossa própria mentalidade, da nossa própria cabeça. Então, parece que uma energia extra tem que vir para mudar tudo isso. Que nós vamos falar um pouco, o Vladimir vai comentar, dessas ferramentas para acionar tudo isso, acessar essa energia nova, mudar de tantas coisas que nós queremos, que teoricamente nós achamos interessante, mas que às vezes a gente não tem a força, né? A gente não tem o poder de fazer essa mudança, né? Eu quero ser mais feliz, mas não é só uma questão de você dizer, né? A partir de amanhã eu vou viver mais em paz, eu vou ser feliz, né? Mas é uma questão de um trabalho interno, né? Que precisa ser feito. Então, essa versão melhor de nós mesmos inclui a gente se entender, se conhecer de uma forma profunda, não só aquilo que nós vemos aqui na pontinha desse iceberg, não só nos conhecer de uma forma superficial, né? Não é aquele processo de apenas gostar de nós mesmos e, né, fazer um trabalho mais assim limitado, mas existe algo mais, algo muito especial que é acessível a qualquer um de nós e que está disponível para nós. É só uma questão de entender o caminho, né? Então, como eu estava dizendo, a gente vai um pouco direto ao assunto, a gente vai falar de quem é essa versão melhor de nós mesmos.
E como nós podemos acessar tudo isso. Então, Vladimir vai comentar um pouco sobre essa versão melhor de nós mesmos. Vem mais para cá. O palco é pequeno aqui. Então, boa noite. Quando a Eri compartilhou esse tema, eu fiquei pensando e rapidamente me veio a questão da versão, né, a nossa melhor versão. Eu fiquei pensando e veio rapidamente um pensamento de que nós deveríamos voltar na nossa versão 1.0. Né? Eu vou explicar isso melhor. Aí pode parecer até, para quem conhece um pouquinho dessa questão de versão e tudo mais, de processos e equipamentos, essas coisas, vai entender que é um retrocesso, né? Se você pensar, mas vai voltar no 1.0, normalmente é o início, né? Então, mas é isso mesmo? Nesse caso né? Porque para aqueles que não estão acostumados com essa forma de falar, nós temos, acho que todo mundo tem um celular, e talvez a maioria não saiba que existe uma versão, né? A versão é um aprimoramento, né? No caso, por exemplo, dos celulares, a maioria dos celulares usam o sistema Android, que é o sistema operacional. Então, ele passou por várias versões, né? Começou com 1.0 e depois foi crescendo, e hoje nós estamos vai entrar a nova versão 11.0, né? Então, praticamente todos os equipamentos e sistemas, eles passam por versões de aprimoramento, uma atualização, porque eles descobrem que está havendo conflito, está faltando uma informação, às vezes está faltando uma cor, uma determinada página, então eles fazem uma atualização e aquilo se resolve. Então, as versões servem para isso, né? Isso dentro de um processo limitado, né, da nossa vida, dos sistemas, das coisas que a gente precisa, né, do nosso trabalho e tudo mais. Mas é benéfico, sem dúvida, né? Hoje ninguém gostaria de voltar na versão 1.0, no caso do sistema Android, porque realmente é limitante, né? Muitas coisas não funcionariam e não daria para a gente ter todo o benefício, né, que o sistema traz. Bom, nessa questão limitada, existe, então, esse aprimoramento. Agora, e na questão, na nossa melhor versão, né? Aí você pode perguntar para você, fazer uma espécie de uma checagem, né? Qual versão eu estou, né? Na verdade, a gente nem sabe qual versão está, vamos dizer assim, né? Com certeza nós avançamos, né? Saímos da 1.0. Por isso que eu pensei na 1.0, né? Eu vou explicar o que é essa 1.0. Isso é só uma forma de expressar, né? Mas, na verdade, eu vou explicar direitinho o que é. Mas nós avançamos também, né? Só que fez toda uma diferença o estado de consciência que a gente avançou, não é? Então, vamos dizer que a gente tenha avançado para 2.0, então houve uma mudança muito grande aonde, né? Talvez não houve uma mudança aparentemente, né? Eu não tenha percebido isso, mas houve uma mudança. E essa mudança, ela foi mais sutil, né? Ou seja, mais espiritual. Então, essa é a grande diferença. Então, o que seria voltar, né? Ou seja, qual é a sua melhor versão? É a versão 1.0, que é aquela que é a base, né? Porque dentro da espiritualidade, vocês vão entender que é totalmente diferente da forma mundana ou limitada que a gente pode estar vivendo, experimentando. Então, a cada dia, devido à expansão, à necessidade de um melhoramento, de diversidades, para me atender um número maior de escolhas, né, gosto e tudo mais. Então, essas versões, elas são criadas, né, para atender um maior número de necessidades, né, ou de desejos, talvez, né? Então, e nós sabemos que o desejo, ele não tem um limite. Então, hoje eu tenho um desejo, amanhã eu tenho outro,
depois eu tenho outro, depois eu enjoo daquilo, quero outro. Então, sempre tem que haver uma criação nova, uma mudança, uma transformação, para que a gente possa suprir essa necessidade, que, na verdade, ela não é atendida, não é? Porque a diversidade dentro dessa questão dos desejos, ele não é preenchido. Por isso que há uma renovação. Sempre eu busco por uma renovação. Enquanto que, nesse aspecto da minha versão 1.0, seria voltar na minha origem, ou seja, aquilo que realmente me sustenta, me dá preenchimento, aquilo que realmente tem um significado mais, vamos dizer assim, perene dentro do meu processo de consciência, de pensamento, de experimentos, né, na minha vida. Então, o que seria essa versão, né? Obviamente, tem que haver alguma mudança, né? Não seria um retrocesso, mas seria justamente um crescimento, não é? Porque dentro da nossa, independente da nossa forma de vida, ou seja, de onde a gente nasceu, nós temos mais ou menos um conceito de que a gente tem que evoluir, né? As coisas evoluíram em termos de ciência, tecnologia, benefícios, que na verdade é para suprir alguma carência. Tudo que existe hoje é para suprir alguma carência, não é? Uma necessidade, não é? Uma proteção e tudo mais. Agora, nesse aspecto espiritual, essa versão seria justamente o meu estado original, o meu estado perfeito. Né? Nós entendemos dentro desse conhecimento, eu não sei se para aqueles que são novos, que estão acessando hoje a primeira vez, ou coisa parecida, o conhecimento nos mostra que nós já éramos bons, né? Nós tínhamos uma qualidade pura, perfeita, nós perdemos isso, nós adotamos uma nova versão para fazer novos experimentos, porque eu esqueci a importância e o valor da primeira versão, que é aquilo que realmente eu sou, que na verdade nem houve uma mudança, houve um esquecimento, né? Da mesma forma que o Alzheimer, eu esqueço o nome, eu esqueço a pessoa que está à minha frente, eu esqueço onde eu nasci, onde eu estou, meu nome, nós esquecemos de nós mesmos. Por um instante, houve um Alzheimer espiritual e eu perdi minha identidade verdadeira. Então, automaticamente, eu adotei uma nova versão, que é aquela mais próxima de mim. Qual era? A minha forma física, né? Então, esse é um conhecimento mais profundo do Raja Yoga, que há uma necessidade de ter um conhecimento, um aprofundamento, no mínimo um curso introdutório, né, para você poder entender um pouco isso. Mas seria essa a questão, né, que eu perdi justamente a base, o sentido real da minha experiência, certo? De quem eu sou. Então, em função disso, eu perdi os valores que permeiam o ser, né? São os valores reais, verdadeiros, aqueles que são eternos, que eu levo comigo. Até hoje, num ponto de uma aula que eu estava ouvindo, dizia que não existe uma arma que possa destruir a minha fortuna, né? Então, eu nunca vou perder essa fortuna. Eu só perco de uma forma, quando eu esqueço quem eu sou. Eu perco minha identidade, então eu perco meus poderes, né? Ou seria minhas armas, né? Entre aspas, porque são poderes espirituais, né? Nossas qualidades, nossos valores. Então, eu perdendo isso, automaticamente eu vou buscar alguma coisa. Mas só que o ser não se preenche com aspectos limitados, porque eu não sou limitado, né? Eu sou um ser eterno, né? Minha experiência não está limitada só neste corpo, neste momento, né? Só o Vladimir. Eu tive outras experiências que estão, como a Érica falou, no subconsciente, lá no fundo, não é? Que eu não acesso facilmente isso, mas existe uma influência disso, né? Sutil, né? Ou, pelo menos, a minha personalidade está ligada a isso, né? Que vai fazer uma certa busca, uma certa necessidade de eu me encontrar. Então, eu vou vivendo, eu vou criando versões, eu vou adotando versões novas, pensando que eu vou me preencher, que eu vou me encontrar, que eu vou satisfazer, que eu vou deixar outros felizes, que eu vou ficar feliz. E aí as coisas vão passando, o tempo vai passando,
as situações vão mudando e eu não vejo os recursos perenes no processo. Simplesmente eu tenho que gastar energia, poder, pensamentos, né? Então eu crio mais pensamentos, tentando suprir alguma coisa que eu nem entendo o que seja. Eu nem sei, na verdade, o que eu estou buscando. Eu sei que existe um vazio. Então, voltar nessa melhor versão seria reconhecer, né? Não que a gente simplesmente deixou e falar, agora eu vou voltar, eu vou vestir novamente essa camisa, e isso é que tem valor para mim, mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que entender isso, eu tenho que experimentar. Então, esse é meu estado divino. Aí você fala assim, nossa, mas eu sou divino? Eu não sou, eu tenho defeitos, eu não tenho capacidade, eu não tenho esse autorrespeito, eu não tenho essa visão. Ok, todos nós não temos, né? Mas nós temos que reencontrar isso. Então, esse estado divino, ele está dormindo, né? E se ele dorme, ele não tem essa abertura. Você não consegue visualizar você mesmo nesse espelho, né, da consciência. Então, nós somos divinos. E, obviamente, se você checar ou analisar a sua vida, você vai ver que, de uma forma ou de outra, você esteve apreciando o estado divino, adorando, venerando, né, louvando, respeitando um ser divino. Né? Porque você sabe que aquele ser divino tem algo de bom. Né? Ele é um ser especial. Só que, na verdade, é você mesmo. Só que você não está no estado divino, porque sua consciência não está ajudando. Então, aquilo que a gente não vê em nós, a gente passa a adorar, a gente passa a buscar, passa a tentar encontrar, né? Sendo que não está fora, está dentro desse estado divino. Então, essa busca, né, desse estado do ser é você reencontrar isso, voltar. Né? Isso não é um retrocesso. Na verdade, é um crescimento, porque você não está voltando na versão inferior, você está buscando realmente aquilo que tem valor eterno, que não é um valor que num dia é bom, no outro dia é ruim. Né? Hoje estou feliz, amanhã estou triste. Então, será que a felicidade ela oscila tanto assim? Ela é tão como se fosse um papel de seda que rasga muito fácil? Ou realmente a felicidade é algo que preenche de tal forma que nada possa fazer com que eu perca essa qualidade, esse valor, né? Então, você está reencontrando novamente com você, né? E isso não é ruim, é muito bom, mas exige um esforço, como a Érica falou, né? Nós temos, e ela vai comentar um pouco mais sobre isso, tem que haver um empenho, porque de certa forma nós acostumamos, nós nos adaptamos, né? Na versão 2.0. Mas o que é essa versão 2.0? Né? Que pode ser que surgiu muitas versões para frente, mas começou com essa pequena diferença em que eu, o ser espiritual, adotei uma consciência limitada, uma consciência física, que a gente pode entender como ego. Eu adoto que eu sou isso e eu tenho que torná-lo bonito, poderoso, mas com coisas limitadas, que elas não estão muitas vezes disponíveis, né? Eu posso ser uma pessoa pobre, ou eu posso ser uma pessoa milionária e achar que eu tenho tudo, mas na verdade aquilo de repente some da minha mão, né? Que nem o próprio corpo nós não conseguimos manter de forma eterna. Então, como é que eu posso contar com isso, né? Então, essa necessidade, essa valorização, essa vontade de você reencontrar que é despertada com esse conhecimento, não é? Então, observe que quando você enfrenta, encoraja, né, de olhar no espelho, você começa a ver a sua forma perfeita, você acredita que existe um ser por detrás de todas aquelas manchas, daquelas cinzas, né? Existe um ser, existe algo que está brilhando, né? Que está escondido por detrás, que você é aquilo, né? É as duas formas, uma é temporária e a outra é eterna. Qual que você prefere? Né? Qual que você vai investir o seu tempo, a sua energia, né? A sua curiosidade, vamos dizer assim? Porque existem muitas possibilidades no mundo de você estar se entretendo,
né, com coisas, mas que não levam a nada, como se fosse um labirinto. Você pensa que a saída não é, volta, pensa que a saída não é, volta, pensa que a saída não é. Então é melhor deixar esse labirinto e ir para a realidade, não é? Então, como eu posso chegar a isso? Então, conhecer o caminho é justamente você conhecer quem você é. Então, você não pode estar buscando um caminho baseado numa consciência de que aquilo não é você. Então, o caminho vai levar você num caminho de uma ilusão, porque você vai querer preencher algo que não é você. Então, vai te levar a caminhos diferentes, a você buscar experimentos diferentes, coisas que não vão levar você a confrontar com esse espelho, a ver a sua verdadeira forma, porque você não está buscando a sua forma verdadeira, né? Aquilo que realmente você gostaria. Então, com esse processo, você começa a conhecer a si mesmo, aí sim abre o potencial, aí você vai ver quem é você, o que você pode se tornar. Porque nós falamos, né? Nós falamos em Deus, nós falamos de ser supremo, nós falamos que nós somos filhos de Deus, mas como é que é o filho de Deus? Será que ele é poderoso? Ele tem um potencial enorme? Ou ele é simplesmente algo, ou eu já nasci defeituoso, né? Eu não tenho essa possibilidade de me tornar um ser próximo a Deus, parecido com Deus, com uma genética espiritual, que Deus é amor. Todo mundo fala Deus é amor, mas e cadê esse amor no filho? Né? Por que não há uma transformação? Por que isso não vem à tona, já que nós somos parecidos, imagem e semelhança? Então, isso começa a fazer um sentido maior para você. E isso é uma cobrança positiva que você faz em você, né? Que você começa a querer aplicar isso. Né? Então, as ferramentas dessa mudança é o conhecimento, aquele conhecimento que é aberto, né? Que é luz, né? Que seu intelecto volta a enxergar novamente a verdade, que não tem uma base limitante, né? Você começa a ver realmente quem você é na sua forma eterna. E a meditação é esse silêncio, é quando você se fecha, há uma introversão para que você possa fazer os experimentos, para que você possa experimentar essa consciência, porque não é só saber, que isso está escrito em muitos livros, né, que existe a alma e o espírito, a consciência, mas se você não experimentar isso, isso não vem à tona, isso não traz transformação. Simplesmente há uma beleza, mas essa beleza ela não traz uma mudança. Então, o processo de chegar nisso para nós, né, as ferramentas para isso é conhecimento, esse conhecimento profundo, né, você vai a fundo nesse 1.0, ou seja, nessa versão original, quem eu sou realmente, não é uma coisa de você ficar voltando nos nascimentos passados para saber isso, não é importante isso, mas saber quem é que está conduzindo tudo isso, né, de uma forma eterna, quem é que representa esses papéis, né, bons ou ruins, independente disso, mas quem está por detrás disso, né? E a meditação, né, que é essa experiência, é você experimentar o sabor daquilo que você está vendo, que você acredita, que você está visualizando, né, que aí traz uma transformação verdadeira. Porque você não vai, imagine que você está num barco, e o barco, mesmo que esteja com um vazamento, né, entrando água, mas se você não tem um outro barco para pisar, né, com uma certa confiança, você não vai tirar o pé daquele barco, você vai manter aquilo, mesmo que esteja afundando, você vai até o último momento, ou até mesmo afundar junto, porque você não vê algo positivo que você possa fazer. Então, o conhecimento verdadeiro te cria essa possibilidade de você fazer uma mudança, de fazer isso acontecer, você dá o passo de coragem, senão a gente não consegue fazer a mudança necessária. Então, essa é a nova versão, é justamente você voltar na sua raiz, voltar na sua essência, que é aquilo que a gente realmente sempre foi. Simplesmente é uma relembrar, né? Então, a boa notícia é que todos nós
temos esse ser divino, nós somos esse ser divino. Mas a má notícia é que é bem desafiante. Então, tudo isso que o Vladimir falou realmente é muito especial. Se a gente não fizer essa prática, se a gente realmente não experimentar, soa como uma coisa muito abstrata, parece que não é palpável. Mas a gente vai poder sentir os efeitos disso na nossa vida à medida que a gente vai experimentando. Então, tem que ser de uma forma prática, não pode ser teoria, né? Então, todo esse assunto é um assunto um pouco assim, como eu estava dizendo, abstrato, mas são assuntos que parece que a gente está falando de coisas invisíveis, mas realmente, se você praticar, você vai sentindo esse estado mais leve do ser, né? Esse estado mais puro, esse estado divino, né? Isso a gente vai ver como um reflexo fora de nós. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, tem essa questão dos desafios. E são esses desafios que muitas vezes nos desanima, ou que podemos dizer que muita gente para por aí, porque é alguma coisa de como que você tem que sair daquilo que é conhecido, daquilo que é confortável, né, aquilo que você já está acostumado, e que, na verdade, a gente cria o nosso próprio mundo dessa forma, né, fazendo tudo sob medida, tudo da forma mais confortável, aquilo que vai nos preencher mais, a gente busca isso, né, como o Vladimir estava dizendo. Então, essa é uma atração natural por esse estado conhecido, confortável. E quando a gente mexe nisso, há esse desconforto, né? Como é que eu vou sair de tudo aquilo que eu investi, né? Minha vida inteira eu investi nisso, investi nesse 2.0 que ele está falando, que na verdade, pelo esquecimento desse eu original, a gente partiu para um atalho, um outro caminho, que é o caminho do ego, né? E é isso que a gente conhece. E o que a gente conhece é o que a gente quer investir a cada dia, a gente levanta para isso, para estar ampliando isso, vivendo cada vez mais dessa forma confortável, mas limitada, né? Que em algum momento isso, por ser limitado, né, isso daí pode balançar, isso pode quebrar e a gente quebra junto, né? E um outro aspecto é sair das distrações, né? O quanto a gente fica olhando para os lados e perde o foco do caminho, né? O quanto é importantíssimo, se a gente quer atingir esse estado original, esse eu divino, né? O quanto a gente precisa de ter foco, né? De realmente parar de olhar para os lados e perder tempo e energia com tantas coisas e conseguir se concentrar a cada dia, dando um passo para chegar nesse estado, né, interno. É um treino, uma dedicação importantíssima, né? Por isso que se exige esse empenho, né? E às vezes a gente não quer se empenhar, porque é muito mais fácil o nosso normal hoje, que é o anormal do ser divino, né? O nosso normal é viver totalmente, né, sob as condições externas. Então, nós perdemos o foco, nós perdemos de chegar, né, de superar as barreiras e chegar nesse estado mais elevado nosso. Um outro aspecto é a renúncia, né? Quer dizer, romper com esses padrões antigos.
né, nesse sentido de... É claro que a base é o entendimento, né, entender que nós não temos mais que investir naquilo que não vai nos preencher de uma forma mais profunda, mais verdadeira, né? Então, aquilo que eu estava dizendo, conseguir enxergar que nós estamos vivendo de uma forma repetitiva, limitada, a gente não consegue sair de dentro de nós mesmos, rodando em círculos, e a gente não consegue criar essa novidade. Então, a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, fazer esse exercício de estar rompendo com isso, a gente chama isso de renúncia, né? Renunciar certos padrões que não vão me ajudar, pelo contrário, né? É aquilo que se diz, né, da gente andar com o pé no freio e, ao mesmo tempo, no acelerador. Você quer ir para frente com o breque de mão puxado, ou seja, a gente não consegue sair do lugar porque nós queremos viver coisas novas, elevadas e bonitas, mas a gente não quer deixar as coisas que nos incapacita, aquilo que nos limita, aquilo que, inclusive, nos traz alguma forma de tristeza e sofrimento, né? Porque hoje se tornou tão normal a gente achar que sentir desânimo, sentir tristeza, sentir raiva, sentir revolta, é como se fosse uma coisa natural, e é totalmente fora da realidade desse eu espiritual, né? Então, a gente poder enxergar isso de nós mesmos, o quanto que nós somos dominados, né? O quanto nós somos tomados por esta consciência limitada, o quanto nós estamos vivendo sob as condições dessas memórias, né? Desses hábitos antigos, sem questionar, e a gente vai levando, quem sabe eu tenho sorte na vida, quem sabe alguma coisa caia do céu, quem sabe Deus me ajuda, quem sabe aconteça alguma coisa boa, se Deus quiser, né? Mas um pouco dessa questão da gente ir atrás, né? A questão dessa proatividade, né? De realmente entender que existe algo mais, algo maior, né? E que eu posso alcançar algo tão especial, e que eu posso experimentar as respostas às minhas perguntas e dúvidas, né? E, por fim, e dentre tantos desafios, mas o quanto a gente perde com as nossas fraquezas, né? Eu estava fazendo uma analogia como se fosse uma doença, né? O quanto de vitalidade, dessa energia vital, nós perdemos quando nós temos uma doença, né? A nossa energia vai toda para aquela doença, nós ficamos enfraquecidos, nós ficamos esgotados, né? Então, à medida que a gente termina com essas fraquezas, e aí entra o papel da meditação, que ontem eu estou lembrando de uma aula que dizia que essas fraquezas não é simplesmente pensar, daqui para frente eu não vou mais sentir raiva, eu vou ser tolerante, eu vou aguentar, né? Mas é uma questão mesmo que está conectada com esse foco, que está conectada com essa ferramenta da meditação, que para nós a meditação Raja Yoga tem um sentido muito especial, não como uma meditação a nível de relaxamento, como a gente sempre fala, mas a nível de transformação. Uma meditação que a gente possa sentir como se fosse uma experiência de destruir uma negatividade, né? Você sentar para meditar para você queimar, imagine que você pode queimar
uma fraqueza sua. Que fraqueza? A raiva, o medo, o ressentimento, o mau relacionamento, né, a ganância, e todas essas fraquezas que nós chamamos de vícios, que nós chamamos de negatividades, né, que na verdade elas não são nossas, elas não são parte desse 1.0, desse eu divino. Elas foram adquiridas, elas estão ali naquela, lembra aquela imagem do iceberg? Elas estão ali nas nossas memórias, e principalmente nas nossas memórias mais recentes, e aí elas vêm à tona muito facilmente, e aí a gente vai vivendo com aquilo, né, experimentando essas negatividades, mas se a gente quiser mudar, nós precisamos investir nisso, né? Por isso que não é uma experiência superficial, né? É uma experiência que a gente precisa de um trabalho interno focado, né, para que a gente possa atingir o resultado, né? A experiência desse eu divino. Então, essas fraquezas, elas consomem muito do nosso poder, da nossa energia, a gente perde muito com elas. Então, isso nos motiva, né, a querer nos livrar delas, né, a querer experimentar essa essência divina, esse estado, e não ficar mais alimentando os sentimentos ruins, sentimentos grosseiros, emoções, e a gente ficar nesse mundo externo para nós que não é um jardim de flores, né? Como a gente se diz, mas não é fácil, que a gente vê como é evidente que todo mundo está como que experimentando as suas negatividades de uma forma tão explícita, né? Uma forma tão visível, tão forte, né? Todos estão nesse estado de negatividades. Então, a gente conseguir viver nesse estado mais espiritual, é realmente um desafio, né? Então, essa imagem, a gente resolveu mostrar essas imagens que são inspiradoras, mas exatamente isso, olhar que dentro de nós existe essas memórias, ou esses, como a gente chama aqui, de sanskars, né? Atitudes que, como se fossem essas energias negativas dentro de nós, que precisam ser dominadas, que precisam ser transformadas. E é tão interessante que esse processo de transformação, nós chamamos de poder da transformação. Se você conseguir transformar a sua raiva, a raiva é a mesma energia do poder espiritual. Se você consegue mudar do polo negativo para o polo positivo, com a própria meditação, ou seja, você vai inverter, né, o poder da negatividade no poder positivo, no poder espiritual, né? Só que a gente fica ali deixando, né, essas negatividades tomarem conta, né? Então, essa ideia de que é um processo interno que a gente precisa lidar, olhar, não é só uma questão de você passar uma maquiagem e dizer o dia é lindo, a vida é bela e ir em frente. Não, tem coisas que a gente precisa olhar. Se a gente realmente quiser uma experiência consistente, se a gente quiser viver o melhor de nós mesmos, né? Eu sempre imagino assim, que hoje em dia é muito fácil a gente como que tapar o sol com a peneira, né? A gente põe um band-aid numa ferida horrível que às vezes a gente tem, que é o processo interno que às vezes a gente quer fugir, que às vezes a gente não quer olhar, que às vezes é doloroso, né? Mas que à medida que a gente fortalece essa nova consciência, fica mais
mais fácil da gente lidar com tudo isso, com as nossas próprias negatividades. É por isso que você experimentar o seu estado espiritual divino não é você pôr um óculos cor-de-rosa e dizer que a vida é bela e que está tudo bem, né? Realmente precisa de ser realista nesse sentido, né? E, por fim, a recompensa desse desafio, a recompensa desse empenho, a recompensa de focar é muito especial, né? É quando a gente começa a experimentar na nossa vida o fluxo divino, né? A gente vive nesse estado, né? Que no coach eles dizem esse estado de flow, né? Eu gosto desse nome, né? O fluxo divino, que você vive num estado, né? Em conexão com o seu melhor, né? Com essa versão mais elevada de você mesmo, que é o seu eu divino. Você vive num estado de alta vibração, né? Que é a experiência máxima, onde as coisas pesadas e negativas não têm vez, não vão atingir você. Naturalmente, esse estado interno, ele se reorganiza, né? Quanto que a gente, né, tenta resolver os problemas, eu quero resolver isso, tem problema aqui, outro ali, no trabalho, nos relacionamentos, com a saúde, etc. Mas quando a gente se afina, quando a gente se sintoniza, se conecta com esse estado mais elevado, é isso que acontece, tudo vai naturalmente se reorganizando. A gente vai ter a experiência de menos força, menos desgaste e mais resultado, né? As coisas acontecem muito mais facilmente, né? Você está numa frequência de energia muito mais sem congestionamento, né? Vamos dizer, mais livre. As coisas acontecem facilmente, as coisas dão certo, né? Facilmente. Ou seja, nós vivemos nesse estado de harmonia e de equilíbrio, que é o nosso estado normal. Esse é o nosso estado normal. Esse é o nosso estado verdadeiro. 1.0? Né? 1.0. Essa versão mais elevada de nós mesmos. E você não precisa fazer nada, né? Você não precisa correr atrás, você não precisa, como se diz em umas aulas que a gente tem ouvido, você não precisa mendigar, você não precisa implorar, pedir, ajoelhar-se, né? Se submeter a tantas coisas, mas simplesmente esta sua divinidade vai vir ao seu encontro, né? Esse estado divino vem para você, né? Então, imagine nessa imagem, né, o seu eu velho e procure criar, né, na sua mente uma nova percepção de você mesmo, né? Inclusive aceitar que você pode ser esse eu divino, né? Você pode estar pensando, nossa, isso é utopia, imagine que eu uma pessoa tão negativa, vou me tornar uma pessoa tão bonita, tão leve. Então, olhar para esse estado mais divino e aceitar que você pode ser isso. E experimentar que esse estado limitado vai ficando para trás. Esse velho eu vai ficando para trás, né? Compare essa imagem, o que você era e o que você é, e talvez aquilo que você possa se tornar, né? A gente já está concluindo. O Ricardo vai concluir. Tá. Então, nós já estamos dentro do tempo, e a ideia era essa. É muito estranho falar com vocês, porque eu só estou vendo imagem, não estou vendo ninguém, mas talvez tenha algumas perguntas, ou... Não, ele vai finalizar. Olá, Ricardo. Oi, boa noite. Olá, Vladimir, Érica. Muitos comentários bons do pessoal
até aqui. E chegaram algumas perguntas, não vai dar tempo de passar por todas as perguntas, mas de todas aqui, selecionando uma delas, se vocês puderem compartilhar, a pessoa pede para vocês compartilharem como que é a experiência de vocês, de enquanto estando no mundo com responsabilidades, no estar, no ter, como manter a consciência de ser. Primeiro que realmente a gente vive num redemoinho, a gente vive no mundo, a gente tem uma empresa, a gente trabalha com manipulação de medicamentos, nosso trabalho é árduo, a gente está numa equipe grande no trabalho e desafiante, muitas coisas todos os dias, ainda mais com essa pandemia, nós passamos por muitas coisas, e realmente isso puxa muito a nossa atenção, mas a ideia é essa, né? Para mim, pelo menos, é a questão de não distrair, né? E usar muito a questão do entendimento, do conhecimento, entender que eu penso que é como se eu estivesse num jogo, né? Participando de um jogo, e todos esses desafios, na verdade, não são para me confrontar ou para me fazer cair, mas para que eu possa exatamente praticar esses exercícios espirituais, essas qualidades, esse poder divino. Então, tem a questão de uma rotina espiritual que a gente leva, que não é só uma questão de falar e de achar que está tudo bem, que é fácil, mas isso para nós exige, né, essa rotina espiritual de meditar e estudar todos os dias, não é só de vez em quando, no final de semana, é uma questão assim de um foco a todo momento, né, nas atividades, nas ações, você está se observando, você está se olhando, você está mudando, você vai saindo da direção e você percebe, retoma novamente. Não quer dizer que a gente passa ileso por tudo, que tudo a gente tira de letra, não é assim, né? Muitas cabeçadas, né? Muitas formas de aprender. Mas essa ideia de não perder o foco. A experiência minha também é baseada nisso. Eu vejo assim que é fundamental se preparar antes, que antes do conhecimento eu normalmente acordava praticamente na hora de ir trabalhar ou de fazer alguma coisa e já saía para o mundo do jeito que eu acordasse. Se eu sonhei, se eu dormi, enfim. A gente não estava preparado para viver o dia, né? Então, agora aqui a gente aprende totalmente diferente. Primeiro me preparo, me abasteço espiritualmente, depois eu saio para o mundo. E aí eu tenho mais capacidade de enfrentar situações. Então, eu particularmente gosto muito das ações, porque é onde eu coloco os valores, a minha consciência, né? O que eu quero obter daquilo, o que eu gostaria de ajudar. Então, tendo essa visão mais espiritual e usando os valores, não é equilibrar a raiva, e você sente raiva, um pouquinho de amor, então está tudo bem, maravilhoso. Não, você equilibrar as virtudes, né? Eu acredito muito nesse equilíbrio, onde que você não coloca a negatividade no meio de uma ação, de uma decisão, de um comportamento, e aí sim você vai obter benefício daquilo. A gente está acostumado a fazer ações erradas e quer obter ouro daquilo, e isso não acontece. Então você tem que investir primeiro, primeiro fazer a sua parte, para depois você receber o retorno. Então, você quer que a pessoa obedeça a você, você quer que a pessoa seja boa com você, mas você não é com ela. Então, como é que você quer um retorno? Então, primeiro, no mundo espiritual, você faz a sua parte e depois aquilo vem naturalmente para você. Então, o empenho é o polimento nesse aspecto na vida, né? Então, hoje deu certo, amanhã não dá, depois você revê aquilo, coloca novamente em prática outra forma, cria coragem e obtém sucesso.
Muito bom. Então, o Vladimir e a Érica vão conduzir uma meditação final. Antes da meditação, vou anunciar aqui a palestra da próxima semana, dia 25 de outubro, mesmo horário, 6:30 da tarde. O tema da palestra é Aumentando a Capacidade de Ajustar-se às Situações, com a professora Tereza Mello. Ela é membro da equipe de coordenação da Brahma Kumaris no Chile, ela é brasileira, pratica meditação, ensina há mais de 30 anos. Também anunciar que muitos já conhecem, já viram, recentemente foi relançado esse aplicativo de celulares da Brahma Kumaris, chamado Medita BK. Aí na tela está o link onde você pode ter mais informações, baixar meditabk.org.br ou indo direto na Play Store e na App Store. E o último anúncio é que a editora Brahma Kumaris, ela está com 50% de desconto em todos os seus livros, CDs de sua autoria. Então tá aí o site na tela, editorabk.org.br. É uma forma de se preencher com materiais muito bons, que podem ser muito úteis no seu dia a dia. Então, passar de volta a palavra para a Érica e o Vladimir para fazerem suas considerações finais e uma meditação final. Então, a gente quer convidar vocês para uma experiência prática do que nós falamos. Procurem estar de uma forma confortável. Vamos voltar toda a nossa atenção para este momento. Procurar dentro de nós esse estado que sempre esteve ali e que agora é possível reconectá-lo. Procuro sentir que eu estou a nu de todo o ambiente físico, o estado corpóreo, material. Procure sentir que você está além. Você é este ser espiritual, além da sua imagem física, além de nome, forma, que você simplesmente é este ser. Um ser de luz. Esta mudança de consciência, desta versão tão conhecida, limitada, eu passo para uma consciência mais profunda, a consciência do eu original. Percebo que eu sou este ser. E estes pensamentos me trazem a vontade, a atração de me conectar com aquele ser maior, o ser supremo, a alma suprema, a fonte de poder, de virtudes. E eu simplesmente, com apenas um pensamento, experimento sua presença, os sentimentos tornam-se leves, bonitos. Eu, na minha melhor versão, neste estado mais elevado de consciência, me conecto facilmente
com Deus. Experimento paz, silêncio, quietude. Consigo perceber que eu estou além de todas as limitações do meu próprio estado de consciência limitada. Então, por alguns momentos, apenas deixo estes sentimentos bons, puros, fluírem. Transmito esta energia para o mundo todo e procuro me manter nesta consciência elevada pelos próximos momentos. Om Shanti. Om Shanti. Boa noite, obrigado pela presença. Até mais. Até mais. Thank you.